Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um papo sobre análise de dados, sobre o universo de dados e hoje para a gente falar um pouco da definição do que é informação. Bora lá? Bom, pessoal, para a gente entender a informação, primeiro eu recomendo que vocês vão lá na playlist no nosso canal Por Dentro do Mundo dos Dados, onde a gente publicou 2 vídeos nos quais eu defino o que são dados e como a gente pode entender dados no mundo da informática, tá bom? De forma bastante superficial aqui, porque eu recomendo que vocês vão lá para entender melhor, dados nada mais são do que fatos brutos do cotidiano das pessoas que a gente consegue de alguma forma coletar, tá bom? Esses dados eles vão ter diversos tipos, vai ter dado de texto, de figura, de imagem, de som. Você tem N formatos de dados que podem ser coletados. Só que esses dados por si só, eles não dizem nada no mundo de análise de dados, né? Então, no mundo do data science, no mundo do machine learning, o dado por si só, ele não diz nada. Eu preciso, de alguma forma, criar um contexto para que esses dados me gerem algo. Que algo eles têm que me gerar quando a gente fala do mundo de análise de dados e do trabalho de um profissional de dados, né? Esse algo que ele tem que gerar é a capacidade de eu conseguir tomar decisões nas empresas. Então, quando eu consigo tomar decisões, esse dado se tornou relevante, tá bom? Então a gente tem que entender um pouco mais esse contexto de eu tenho que dar relevância para os dados e aí para isso eu uso softwares como Power BI, como Tableau, como Alteryx para modelar. E aí eu tenho que conseguir apresentar esses dados para que alguém tome decisão. Só que para alguém tomar decisão por outro lado, pessoal, essa pessoa vai analisar aquilo que eu apresentei como dado contextualizado e vai falar: isso aqui é útil. Para que esse agrupamento de dados seja útil, precisa existir uma informação. Entenderam? Então, eu tenho os dados brutos, eu agrupo esses dados de alguma forma, eu contextualizo esses dados em informações. E como é que eu sei que esses dados se tornaram informações? A partir do momento que alguém analisa as minhas informações e consegue tomar uma decisão. Se a pessoa não consegue tomar decisão, você agrupou dados e só gerou mais confusão. Mais dados confusos. Talvez você gerou novos dados, mas que não dizem nada para ninguém. Então, se você não potencializou uma tomada de decisão, você não gerou informações. Informações são aqueles dados que foram agrupados, contextualizados e que ajudam alguém a tomar decisão a partir deles, tá bom? Falando de informação no contexto do mundo de dados. Então, por exemplo, a gente coloca aqui uma loja de comércio eletrônico, um e-commerce. Tá? Eu tenho vários dados que eu posso coletar desse e-commerce. Por exemplo, quantidade de usuários que acessaram o site, quantidade de usuários que colocaram o produto dentro do carrinho, quantidade de usuários que efetivamente compraram e se tornaram clientes da empresa, como esses usuários avaliam os produtos, os clientes, na verdade, avaliam os produtos que eles já compraram, as reviews. Eu tenho tudo isso de dado dentro do meu e-commerce. Aí eu vou lá, pego o meu Power BI, eu pego o meu Tableau, conecto nessa fonte do meu e-commerce e trago tudo para dentro do sistema. Eu tenho vários dados, dados sobre avaliação de produto, comportamento de compra, entre outras coisas, jornada do usuário dentro do e-commerce, mas como que isso se transforma em informação? Se eu virar e falar assim, sou o diretor de vendas e preciso fazer um trabalho para que os usuários que colocam o produto no carrinho, mas não compram, convertam mais. Ou seja, eu preciso que a empresa consiga transformar esses usuários em clientes efetivamente. Como eu faço isso? Me dá o número de usuários que estão tendo esse comportamento e me segmenta esse indicador por regiões para eu entender o tipo do usuário. Ou até mais, me dá os dados demográficos desse usuário. Qual a idade dele, aonde ele mora, a renda média mensal dele, tá bom? Os interesses dele na internet, me contextualiza todos esses dados para eu conseguir tomar uma decisão. Aí eu, analista de dados, vou lá, vou pegar tudo isso, os dados demográficos mais o comportamento de compra dentro do meu e-commerce, vou correlacionar as duas coisas e vou apresentar para a minha área de vendas a seguinte informação. A informação de que usuários que vêm da região, por exemplo, tá, de Curitiba,
eles têm 30% maior probabilidade de converter-se em clientes do que os usuários de São Paulo. Por quê? Porque os usuários de São Paulo, em média, estão colocando mais produtos no carrinho, mas não estão efetivamente comprando. E aí, como é que eu posso explicar isso? Eu vou lá, como analista de dados, vou fazer uma exploração e vou descobrir o seguinte: porque a renda média mensal dos usuários que a gente tem acessando o site a partir de São Paulo é 40% inferior à renda média mensal dos usuários que a gente tem acessando o site em Curitiba. Portanto, talvez seja um problema de preço a nossa questão. A gente está oferecendo produtos com ticket médio mais alto para uma população que tem a renda média mensal mais baixa, portanto, ela vai comprar menos. Percebam que agora eu contextualizei esses dados e eles se tornaram informações. Agora a minha área comercial consegue saber. Talvez o meu problema seja preço em São Paulo. O decisor, ele poderia olhar isso e falar: tá, e o que eu vou fazer? Vou, de repente, criar uma promoção para vender mais em São Paulo, uma promoção específica? Ou eu vou categorizar meu site por produtos e aí eu vou colocar um produto mais aderente à população que vem de São Paulo para que ela consiga acessar esses produtos, e aqueles produtos que são mais caros eu não vou fazer um esforço de venda tão grande dentro de São Paulo. Perceberam que ele consegue tomar decisão, ele ou ela, enfim, a área comercial consegue tomar decisões a partir das informações que eu gerei? Então essa é a função da informação crucialmente, tá? Primordialmente, pessoal. Então, em função da informação, se você é um profissional de dados, você tem que saber isso. Isso tem que estar no seu DNA, você tem que ter noção disso, porque isso faz parte do seu trabalho, tá? É um entendimento de base que você precisa ter. Se você pegar esses dados e montar o melhor projeto do mundo no Power BI ou no Tableau, mas ele não auxiliar na tomada de decisão de nenhuma forma, esse seu projeto só gerou mais dados. E a gente monta projetos de DataVis para que eles gerem informação e que assim consigam potencializar a tomada de decisão. Compreenderam? Então, a partir de hoje, eu convido você a pensar sobre os projetos que você está desenvolvendo e olhar o seguinte: eu estou agrupando dados para melhorar a tomada de decisão, ou eu só estou agrupando dados para apresentar um dashboard bonito com mais dados que não auxiliam na tomada de decisão? Se eu estou fazendo isso, eu não estou sabendo gerar informação com os meus projetos. Beleza? Então é isso por hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los, tá bom? E não esquece também de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ser interessante, porque isso faz a nossa comunidade aqui no YouTube crescer, e a gente tem visto cada vez mais a nossa comunidade crescendo, e eu continuo contando com vocês para chegar essa mensagem aí do mundo de dados para cada vez mais pessoas, beleza? Então é isso por hoje, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!